Bem, bom dia a todas e todos, sejam muito bem-vindos aqui à Comissão de Educação. São 10h15, vamos dar início à nossa audiência dessa quarta-feira. Não é uma audiência de caráter deliberativo, então não necessitamos do quórum mínimo dos senhores deputados para deliberar, mas com certeza ao longo dos nossos debates aqui outros colegas irão se incorporar ao mesmo. Registro o deputado Valdec Carneiro, nosso colega de Comissão de Educação. Registro a presença do professor Antônio Zaib, presidente do Conselho Estadual de Educação, acompanhado da professora Soraya Maria, secretária-geral do Conselho, bem como dos conselheiros professora Elizabeth Gil, professor Delmo Morano, professora Maria Celi e professora Abigail Rosa, todos membros do Conselho Estadual de Educação. Sejam todos bem-vindos. Assim como da assessoria técnica do Conselho, professora Maria Madalena, assessora técnica, chefe da assessoria técnica, professora Sônia Regina, professora Célia Maria, professora Zeni Simões, professora Edilamar Nunes e professor Luiz Carlos Ferreira. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso encontro. Registro também o professor Mansur, ex-presidente do Conselho Estadual de Educação. Bem, professor Antônio Zaib, nós estamos hoje fazendo a sessão para cumprir o disposto na Lei 5.451, de 2009, que trata da responsabilidade educacional do Rio de Janeiro. Essa lei foi fruto de um amplo debate dessa comissão, no plenário, sancionada pelo governador à época, para que todo ano, uma vez em audiência aqui na Comissão de Educação, se faça presente o secretário de Estado de Educação para apresentar o relatório do ano anterior, bem como indicativos e planejamentos para o ano seguinte. Da mesma forma, o artigo da lei que trata do Conselho Estadual de Educação, como órgão normativo, deliberativo do nosso sistema, a importância também aqui de apresentar, né, o seu desempenho, né, um relatório daquilo que tramitou no Conselho ao longo de, no caso, 2015, porque estamos um pouco atrasados, 15 e 16, tudo bem, 16 atualizado, porque aquela confusão que tivemos no Estado ano passado, acabamos não fazendo as audiências da prestação de contas educacionais do ano anterior. Tá? Então, hoje estamos aqui cumprindo esse dispositivo da nossa legislação. O senhor é muito bem-vindo com a sua equipe. Apresentar aí os seus indicadores, dividir com a equipe de conselheiros e com a assessoria técnica as informações que acharem necessários. E eu gostaria de solicitar a Vossa Senhoria também e a equipe técnica, bem como aos membros do Conselho, preocupação aqui da Comissão de Educação com relação ao ato que vem a regulamentar o que aqui nós já o fizemos em lei, quando alteramos a Lei 4.528, em 15 de agosto de 2014, quando aqui transformamos o Conselho finalmente em órgão de Estado, né, com a sua personalidade, né, enquanto órgão de Estado aqui no Rio de Janeiro. E a lei previa a regulamentação por parte do Conselho. Tudo bem, compreendemos esse momento de turbulência que o Estado vem passando nos dois últimos anos, mas esse assunto é um assunto muito caro para a comissão, porque entendemos ser o Conselho o órgão mais qualificado para poder discutir e deliberar as políticas de educação do Rio de Janeiro. Os secretários passam, os gestores passam. O Conselho, como órgão de Estado, é justamente esse órgão com representação plural para garantir com que o sistema tenha qualidade, seja de fato um sistema universalizado e possa deliberar sobre o mesmo. Então, eu gostaria que, ao final, se o senhor pudesse nos trazer informações sobre como anda essa regulamentação, para ver de que maneira a comissão pode ajudar nesse objetivo que, para nós aqui, como disse e reforça, é muito caro. É um debate que fizemos durante muitos anos, desde a lei que regulamentou o sistema em 2005. A gente vem debatendo com diversos secretários de diversos governos e, finalmente, em 14, nós conseguimos, derrubando um veto do governador,
casa derrubando um veto do governador, finalmente transformar o Conselho em órgão de Estado. Precisamos abrir o debate aqui da sua estrutura, do seu corpo técnico próprio. Se os deputados entenderem, deputado Valdé, que a gente chama para um debate a Casa Civil e o secretário de Educação, porque, como disse, um resultado de muitos anos de debate aqui na Casa, esse desejo de sermos o primeiro Estado da Federação a ter um Conselho como órgão de Estado, com a sua autonomia, não soberania, com a sua autonomia para poder deliberar sobre o nosso sistema. Seja muito bem-vindo, o senhor tem a palavra, divida com a sua equipe como achar melhor para a sua apresentação. E muito obrigado pela sua presença e de toda a equipe. Cumprimento aí Sua Excelência, presidente da Comissão de Educação da LERJ, o nosso deputado Bittencourt, e cumprimentando Sua Excelência, cumprimento as demais autoridades e os demais presentes. É sempre um prazer estar junto com o nosso presidente da Comissão de Educação da LERJ para pegar o brilho do espírito de luta dele em prol de uma educação de qualidade no nosso estado do Rio de Janeiro. Tem sido um lutador que não deixa de emprestar o seu esforço nesse sentido. Isso muito nos anima e nos obriga também a cumprir com o nosso dever de buscar uma qualidade de ensino cada vez melhor para a nossa educação do Estado. Vamos começar aqui fazendo a apresentação. Eu vou pedir depois à nossa secretária que faça a leitura da nossa apresentação, porque eu estou com dificuldade de leitura, tá? Estou na expectativa de uma cirurgia. Então, eu gostaria que você... A apresentação será de 2015 e 2016, não é isso? Então, nós estamos em condições de fazer essa apresentação. Eu passo, então, a palavra aqui à nossa secretária-geral para essa exposição. E, na oportunidade, nós daremos a palavra aos outros conselheiros. Professora Soraya, por gentileza, para a apresentação aí. Bom dia a todos. Nós trouxemos a prestação de contas referente a 2016, ok? Então, o Conselho Estadual de Educação tem como missão a busca democrática de alternativas e mecanismos institucionais que possibilitem, no âmbito de sua esfera de competência, assegurar a participação da sociedade no desenvolvimento, aprimoramento e consolidação de uma educação de qualidade no Estado do Rio de Janeiro. Como atribuições do Conselho, as atribuições do Conselho são normativas, deliberativas e de assessoramento no desempenho das funções e atribuições do poder público estadual em matéria de educação, cabendo-lhe zelar pela qualidade do ensino e pelo cumprimento da legislação educacional e assegurar a participação da sociedade no aprimoramento da educação no Estado do Rio de Janeiro. Como compromissos e estrutura: atuar como órgão de Estado, participando do esforço nacional para a construção democrática de uma educação de qualidade social, com foco na escola da diversidade, na e para a diversidade, referenciada no PNE e no PDE. Sua forma de atuar articula e integra as duas câmaras, Educação Básica e Educação Superior e Profissional, e duas comissões, Inclusão e Diversidade e Legislação e Normas, aproximando-as, constituindo um todo orgânico, o Conselho Pleno, espaço de diálogo permanente com os sistemas de ensino e com os segmentos sociais e também de estudo, a partir de audiências públicas, fóruns de debates e seminários.
temos como principal desafio fomentar a interação entre os sistemas municipais de ensino e a integração da multiplicidade de contribuições da sociedade organizada, imprescindíveis ao processo de reconstrução do Plano Estadual de Educação do Estado do Rio de Janeiro, atendendo às metas e diretrizes esculpidas no PNE. Nosso conselho está composto por 24 conselheiros, sendo um presidente, e aí está a relação de cada um dos nossos presidentes, faltando um ainda, que é apontado pelo Congresso Nacional de Educação. Desculpa, Congresso Estadual. Nosso pessoal, né, formado por uma secretária-geral, subsecretário, uma chefe de assessoria, temos 6 assessores técnicos e 8 assessores administrativos. A nossa estrutura, como já foi dito anteriormente, são formadas por 2 câmaras, Educação Básica, Educação Superior e Educação Profissional, tendo como presidência, na Educação Básica, professor Carlos Eduardo Belchovski. Na Educação Superior e Educação Profissional, nós temos a professora Maria Celi Chaves Vasconcelos. A comissão permanente, nós temos a de Planejamento, que não foi constituída no ano de 2016, a Legislação e Normas, professor Marcelo Gomes da Rosa, e a comissão especial, que é de Inclusão e Diversidade, tendo como presidente a professora Malvina Tânia Tutman. Professora, por gentileza, só justificar, a professora Malvina me telefonou ontem à noite, está passando hoje por um procedimento cirúrgico e justificou a sua ausência aqui. Muito obrigado. Muito obrigada. E ela terá sua representação aqui. No ano de 2016, nós tivemos uma entrada, quer dizer, nós já temos um déficit muito grande de processos que tramitam dentro do Conselho Estadual, que já é histórico. Então, nós temos 1.606 de déficit dos anos anteriores, e no ano de 2016, nós tivemos uma entrada de 590 processos. Ainda assim, nós conseguimos expedir, né, da saída em 465 processos. Isso referente a 2016. Pareceres homologados em 2016 foram 99, que contemplaram os cursos superiores das universidades do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, o ENF e o ESO. Tivemos também cursos de educação à distância, recursos para os cursos de educação básica e da educação profissional e demandas também de processos de escolas extintas. Como também tivemos processos de escolas bilíngues. Ainda em 2016, foram deliberadas 7 deliberações que pegamos como exemplo, só para demonstrar, assim, uma que trata de normas para expedição de documentos escolares de alunos egressos de instituições de ensino de educação básicas extintas. Ainda autorização e instalação de classes descentralizadas, normas para o atendimento educacional especializado, alunos com deficiência, com transtornos globais de desenvolvimento e com altas habilidades, a superdotação. Ainda sistemas de parâmetros e procedimentos para renovação de reconhecimento de cursos de graduação, bacharelados, licenciaturas e cursos superiores de tecnologia, nas modalidades presencial e à distância, ofertadas por instituições de ensino superior. Tivemos audiências públicas, inclusive com uma parceria, né, da Comissão de Inclusão e Diversidade do Conselho, com a educação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Um projeto que foi intitulado como Promoção da Educação Inclusiva, Articulação e Compromisso de Todos. Essa parceria atendeu e gerou, né, a deliberação 355, de 14 de junho de 2016, quando estabelece normas para regulamentar o atendimento educacional especializado
nas formas complementar e suplementar, buscando eliminar barreiras que possam obstar o acesso à participação e à aprendizagem dos alunos com deficiência, com transtornos globais do desenvolvimento e com altas habilidades de superdotação no sistema de ensino do Estado do Rio de Janeiro. O Conselho Estadual de Educação mantém-se em ação. Então, nós já iniciamos uma revisão e adequação do regimento do próprio Conselho. Dia 23 de maio, nós já teremos um seminário, né, um auditório da Reitoria da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, às 14h30, que vai tratar do impacto das normas legais do cotidiano das instituições de ensino superior do Sistema de Educação Superior do Estado do Rio de Janeiro. Em junho, já entramos numa segunda fase de parceria com o Conselho e o Ministério Público, tendo como tema de discussão as medidas socioeducativas. Essa parceria, ela já teve uma reunião ontem, inclusive, e aí ilustrada, e é isso. Fiz agora o senhor. Alguma coisa para esclarecer? Agora eles terão a palavra, os conselheiros e vão representando as normas. Professor Antônio, eu queria, antes, porém, anunciar também a conselheira Rosana Maria Mendes. Professora Rosana Maria, seja bem-vinda aqui novamente à comissão. Tá? O senhor quer dividir, professor Antônio, para ouvirmos também os 5 conselheiros presentes? Eu queria franquear, a Lúcia podia levar o microfone ali para os conselheiros. Professora Celi. Essa apresentação é um trabalho de todos, com a participação de todos os presidentes das câmaras, de forma que cada um deverá realmente de falar sobre a produção de cada câmara. Eu queria depois que a professora Soraya e o senhor pudesse nos falar um pouco a origem daqueles, hoje, um pouco mais de 1.500 processos que ainda estão retidos de anos anteriores e também já de 16, já que entraram 590 e saíram 430, pelo número que eu me lembro. Então, não sei se a maioria desses processos é problema de histórico escolar, de escolas extintas, com validação de estudos. Se a senhora pudesse falar um pouquinho do perfil, que me parece um número ainda muito alto de processos retidos. Não sei se é deficiência de corpo técnico, não deficiência de qualidade, mas sim de quantidade de assessores. O corpo técnico é constituído de um pessoal muito especial, dedicado ao trabalho, né? São os primeiros a entrarem no Conselho e os últimos a saírem. Agora, o nosso problema com relação a esse acúmulo de processos é, primeiro, nós tínhamos 20 técnicos no nosso Conselho, que foi reduzido para 6 conselheiros. 6 técnicos. Para meia dúzia de técnicos, né? E temos ainda a dificuldade de transporte para as comissões de visita em loco. Nós não temos condução para levar esses técnicos, por exemplo, para Campos e a outros municípios mais distantes. Fica bastante difícil, né? E a secretária aqui, para também participar desse esclarecimento, vai fazer uso da palavra. Ela tem, assim, uma voz de cotovia, é muito bom de se ouvir. Vamos lá. Senhor Antônio, a comissão conhece de muitos anos os técnicos do Conselho, origem, competência, dedicação, realmente é uma turma de profissionais da nossa rede estadual que nos orgulha muito. Conhecemos boa parte deles, muitos do que lá passaram. Agora, seria importante, se o senhor pudesse, com o colegiado, encaminhar para a comissão pelo menos um escopo de estrutura mínima de pessoal. Pois não. Para que pudéssemos aqui na comissão abrir um debate. Estabelecemos um contato com o secretário Wagner Witter, com a Casa Civil, com a Secretaria de Governo, e tenho certeza que esse é um dos problemas hoje de regulamentarmos o Conselho enquanto órgão de Estado, essa dificuldade que o Estado atravessa. Nós criarmos um quadro próprio de técnicos no Conselho, compreendo aí que há grande dificuldade no Estado, no governo nesse momento, mas se pudesse, já deve ter um estudo dos senhores desse quadro mínimo necessário
para que nós, deputados, o deputado Waldeck e os demais deputados, pudéssemos aí fazer esforços juntos ao governo. Deputado Waldeck. Não, apenas sobre esse ponto, eu estou preparado aqui para levantar algumas questões, mas sobre esse ponto especificamente, presidente, conselheiros, assessoria técnica, senhoras e senhores, presidente, eu acho que a gente poderia também, como não seria a primeira vez, mas aproveitar que o prazo expira hoje, para propor uma meta na LDO relacionada à questão dos meios para o funcionamento do Conselho Estadual de Educação, uma meta nossa da Comissão de Educação, né? Viabilizar alguma meta para que esteja consagrada, não é garantia de nada ainda, mas podemos consagrar na LDO uma meta específica para o aprimoramento dos meios para o funcionamento do Conselho Estadual de Educação pela Comissão de Educação. É cobrado a nossa querida e experiente Marilda, porque todo ano, tanto na LDO quanto no orçamento, na LOA, nós apresentamos uma emenda de recurso para o Conselho. Veja com o pessoal técnico lá nosso, do orçamento, se foi reapresentado essa emenda. Há muitos anos, deputado Waldeck, já em nome da comissão, nós fazemos essa emenda de forma insistente. Com certeza, se a Marilda não esqueceu, deve ter sido apresentada a emenda. Senhora Celia. Bem, bom dia, deputado Ponte, bom dia, deputado Waldeck, colegas, conselheiro presidente, colegas, conselheiro Mansur, nosso sempre conselheiro. Eu hoje tenho só notícias boas. É a parte do Conselho com as notícias boas. Depois a Câmara Básica e as comissões vão dar, talvez, as notícias não tão boas. Porque nós, na Câmara de Educação Superior, que é de onde eu vou trazer as principais informações, nós tivemos, assim, muitos avanços. A última vez que eu estive aqui no Conselho, falando com o senhor e com o deputado Waldeck, me lembro especialmente do deputado Waldeck, muito impressionado com a nossa situação, eu falava que nós não tínhamos nenhuma ideia do nosso sistema de educação superior, que os nossos cursos das nossas IES, eles não tinham avaliação, nós não tínhamos nenhum controle de como isso funcionava, as nossas universidades, elas careciam de todo tipo de sistema de reconhecimento de cursos, de credenciamento, enfim, entre todas as tragédias e as crises, isto tudo mudou. Nós hoje temos um trabalho onde as nossas universidades estão totalmente regularizadas no que diz respeito à regulação. Nós fizemos um trabalho com a assessoria técnica, a qual nos auxiliou muito, e com a Câmara de Educação Técnico-Profissional e Superior, especialmente com o conselheiro Marcelo Rosa, que é o relator da deliberação 359. É uma deliberação na qual nós tentamos operacionalizar os trabalhos. Como é que foi isso? Nós criamos um sistema, a exemplo do sistema que é aquele que o INEP usa, que funciona da seguinte maneira: os cursos que têm CPC igual ou maior que 3, eles não precisam pedir reconhecimento. Então, eles estão automaticamente com reconhecimento de cursos. Isso diminui barbaramente o trabalho. E não havia por que nós fazermos isso quando o próprio Sistema Nacional, que cuida do ensino privado, não fazia. Nós temos apenas instituições públicas, não tinha por que nós fazermos algo que nem o sistema federal fazia. Então, isso, nós já diminuímos o trabalho e ficamos apenas com aquelas que não têm CPC igual a 3 ou maior que 3. Quais sejam? Aquelas que não fazem ENAD, são os cursos que não fazem ENAD, e os cursos que no ENAD tiraram nota menor que 3. O que esses cursos têm que fazer? Entrar com processo no Conselho pedindo reconhecimento. O credenciamento permaneceu com a entrada no Conselho normalmente. Paralelamente a isso, nós regularizamos a situação de todos os cursos de todas as nossas instituições públicas.
fizemos pareceres, alguns ainda estão em andamento, em processo de publicação, mas, por exemplo, a UERJ já está totalmente publicada, onde nós listamos curso por curso com reconhecimento atualizado de todos os cursos, todos que funcionam, como funcionam, a portaria de funcionamento, a atualização do funcionamento, isso está completamente funcionando. Aqueles que precisam de autorização, que são os que têm o CPC menor que 3. Para esses, a fim de que eles tivessem um período para se adaptar, nós também fizemos uma deliberação concedendo prazo de 1 ano para que eles possam dar entrada no Conselho e que nós possamos fazer esse trabalho. Então, eu diria assim, que na Câmara de Educação Superior, hoje, nós temos o encaminhamento de um sistema superior de educação do Estado do Rio de Janeiro. Nós começamos a encaminhar isso e faremos, no dia 23, às 14 horas, na UERJ, o nosso primeiro encontro desse sistema, vai ser com a abertura do nosso presidente Zaib, onde nós vamos reunir pela primeira vez as universidades, as IES do Sistema Estadual de Educação, juntas para pensar a sua regulação. Há algo que é histórico, não aconteceu ainda, elas vão sentar juntas, vão pensar a sua legislação, vão pensar a sua regulamentação, e nós esperamos até que desse encontro outras tantas coisas possam surgir no sentido de que elas entrem em sintonia para pensar uma normatização própria e uma articulação maior com o próprio Conselho. Então, nós entendemos, e isso é um pensamento do Conselho, do plenário do Conselho, que muitos caminhos foram tentados até 2016, convênios com o INEP, coisas outras, e que eram impossíveis. Nós sentamos juntos e pensamos algo que fosse possível, concreto, conseguimos juntos fazer, e hoje nossas instituições do sistema do Estado do Rio de Janeiro estão todas regulamentadas, a ponto de nós podermos reuni-las num evento, agora na terça-feira, para o qual os deputados estão, claro, convidados, né, presidente? Para que estejam lá também, junto com as universidades, onde nós vamos reuni-las para que a gente possa falar da normatização. E uma outra questão que eu acho que vale a pena destacar em relação à Câmara de Educação Técnico-Profissional e Superior, que foi importante, que eu acho que é importante destacar aqui na LERJ, foi a portaria do Conselho Estadual de Educação 3571, onde nós também credenciamos a escola do Legislativo, a escola de vocês, que cujo relator foi também o nosso conselheiro Marcelo Rosa, a ELERJ, né, que o diretor é o deputado André Siciliano, e esse parecer vai permitir que a escola, a ELERJ, a escola do Legislativo, possa oferecer 2 cursos de pós-graduação lato sensu. Nós autorizamos os cursos de gestão no Poder Legislativo e os cursos de captação e mobilização de recursos. Esses 2 já estão autorizados, foram autorizados pelo parecer CE 12 de 2017 e por essa portaria, e agora os próximos, basta que entrem no Conselho solicitando autorização, e essa autorização sai com base nesses pareceres. Mas o credenciamento está dado e a Escola do Legislativo, então, a partir de agora, pode oferecer quaisquer cursos em nível de pós-graduação lato sensu, desde que comunicado ao Conselho, e essa autorização também é bem mais rápida, já nesse caminho do credenciamento. Então, um pouco diferente dos colegas, nós da Câmara de Educação Superior pensamos que, né, Delmo, que é colega da Câmara Superior, pensamos que 2016, 2017, para nós, foi um ano de muito trabalho, mas muitas realizações. Nós costumamos dizer lá, né, presidente, limpamos os armários.
Nossos armários, literalmente e metaforicamente, estão limpos. E é isso. Obrigada. Obrigado, professora Celia. Continua franqueado aí o microfone para os senhores conselheiros. Eu gostaria que o presidente convocasse aí o nosso conselheiro Delmo. Senhor Delmo, por gentileza. Da Câmara de Legislação e Norma. Professor Delmo. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Educação desta Casa, deputado Conte Bittencourt, deputado Valdec, nosso presidente do Conselho Estadual, professor Antônio Zaib, demais companheiros de luta, conselheiros do Conselho Estadual de Educação, nosso querido corpo técnico, bom dia a todos, bom dia aos demais presentes. Eu gostaria de falar um pouco sobre a Comissão de Legislação e Normas, porém, acho que esse foco seria um pouquinho mais aberto do que simplesmente a Comissão de Legislação e Normas, porque, na verdade, todos os fatos se interrelacionam. Mas começaria fazendo um registro quanto à Comissão de Educação Técnico Profissional e Superior, que foi apresentada agora pela conselheira Celia, porque, embora, além de fazer parte dessa comissão, venho trabalhando e acompanhando o desempenho dessa comissão com especial atenção, porque tenho dito isso, inclusive, nas nossas reuniões plenárias. Nós temos aqui, nesse momento, um exemplo de eficiência importante para o setor público, importante para o próprio Conselho, porque todo o esforço, todo o trabalho que veio ser desenvolvido nessa Câmara, ela teve como centro a presidência da Câmara e a estratégia utilizada pela presidência da Câmara para que a gente conseguisse alcançar esses resultados. Vamos dizer assim, é uma postura que vem se irradiando para todo o Conselho. Se irradiando de uma forma que, quando nós apresentamos os números de quantidade de processos com os quais o ano de 2016 iniciou, quantidade de processos recebidos e quantidade de processos encerrados, nós percebemos que temos aí uma tendência de acumulação de processos. Entretanto, essa tendência ela vem sendo mitigada ou minorada exatamente por esse esforço concentrado e por essa visão prática, objetiva e essa visão bastante operacional que vem se irradiando por todo o Conselho. Uma situação bastante parecida vem acontecendo com a Comissão de Legislação e Normas. Essa comissão recebeu, ao longo de 2016, 653 processos, foram distribuídos aos conselheiros 653 processos. Desses, 308 foram relatados e os demais processos foram despachados porque não seriam objeto de relato. Qual é o fato significativo, senhores deputados, que eu enxergo nisso, que eu gostaria de pontuar? Os processos são distribuídos aos conselheiros após o estudo feito pela assessoria técnica. E vejamos que só na Comissão de Legislação e Normas, 653 processos passaram por estudo da assessoria técnica, que é composta por 6 assessores apenas. E estamos falando apenas da Comissão de Legislação e Normas. Então, a gente tem aí um desempenho que eu considero acima do normal, acima do razoável, por parte da assessoria técnica e um empenho também bastante especial por parte dos conselheiros, porque a Comissão de Legislação e Normas, ela, além de ter que trabalhar com os processos, com os recursos e etc., ela também tem que elaborar, discutir as deliberações. Ora, isto tudo num ambiente de extrema precariedade, como foi relatado aqui no início da nossa apresentação. Nós temos, com a lei que transformou o Conselho em órgão de Estado, uma grande expectativa de um grande novo momento para o Conselho. Entretanto, esse grande novo momento, ele depende da criação de estrutura adequada para que ele possa prosseguir. Neste momento, esse desempenho é resultado exclusivamente do esforço pessoal e concentrado de cada um dos assessores técnicos e de cada um dos conselheiros. Mas nós temos a perfeita visão de que, se não socorrermos o Conselho adequadamente, no tempo próprio, para que esse esforço pessoal ele não se extinga, ele não leve a um ponto de exaustão, tanto de assessores como de conselheiros,
nós teremos uma situação de agravamento substancial dessa situação de acúmulo de processos. E a dificuldade, ela não está apenas relacionada ao pequeno contingente que nós temos para dar conta de toda essa demanda. Ela está relacionada também a detalhes básicos do nosso funcionamento, absolutamente básicos. Dependemos enormemente da Secretaria de Educação, que tem sido solícita, que tem ajudado, que tem apoiado, obviamente dentro das limitações que ela carrega hoje, em função de estar vitimada também pela enorme crise que o Estado vem atravessando. Independentemente disso, com toda a energia e com toda a determinação, a equipe vem fazendo planos de futuro e vem trabalhando focada no futuro. Nesse momento, nós estamos debruçados sobre uma consolidação da legislação educacional a partir de uma revisão da Deliberação 316, que passa por fazermos um trabalho de uma maior racionalidade, criando normas que sejam estabelecidas de tal maneira clara, de forma que o operacional, o dia a dia da educação, não gere a quantidade de demandas, de recursos, de dificuldades e de problemas que vão acabar desembocando no próprio Conselho Estadual de Educação. Para isso, foi constituída uma comissão, que eu fiquei com a honra e a responsabilidade de presidir, e que vem iniciando os trabalhos de estudo no sentido de refazer, vamos dizer, rever a questão da normatização da educação básica. Isso é um dado extremamente importante que eu imagino que possa, nas próximas audiências públicas, trazer resultados bastante interessantes, bastante diferentes. Esta demanda, esta pressão sobre a Comissão de Legislação e Normas, ela está centrada basicamente em processos de recursos de escolas extintas, recursos de solicitação de credenciamento, renovação de credenciamento, de autorização de curso, que vem, em alguns momentos, recebendo pareceres negativos nas instâncias da Secretaria Estadual de Educação e que, ao chegarem ao Conselho em grau de recurso, nos dão a perfeita percepção de que, na normatização, nós precisamos fazer ajustes para que não tenhamos, como resultado da aplicação dessas normas, essa quantidade enorme de recursos que vem desembocar no Conselho em momentos seguintes. Enfim, esta é uma visão não só da Comissão de Legislação e Normas, mas uma visão um pouco mais do contexto, uma visão um pouco mais do conjunto do funcionamento do Conselho, que eu acho que recebe hoje, de maneira muito, muito feliz, a iniciativa desta Casa de iniciar um processo que empurre, que ajude na direção de conseguirmos uma estrutura realmente adequada para o funcionamento de um órgão que é de uma importância vital quando falamos nas preocupações com a qualidade da educação, enfim, com o encaminhamento nessa direção. Nesse sentido também, me parece que isso vai ao encontro da demanda colocada pelo senhor deputado hoje, de que o Conselho encaminhe o que ele considera a sua estrutura básica de funcionamento. Nós estamos debruçados e discutindo o novo regimento de funcionamento do Conselho. Nosso regimento hoje é um regimento de 1986, né, criado numa realidade que não tem absolutamente mais nada a ver com o que está ali estabelecido naquele instrumento. Então, nós estamos debruçados sobre a criação desse novo regimento hoje, e ele deve, ao longo dos próximos dias, ser encerrado, ser consolidado, e o Conselho passa a ter, então, as suas normas próprias de funcionamento dentro da realidade que ele hoje tem como órgão de Estado que é. Obrigado pela palavra, eu fico à disposição para responder qualquer demanda, enfim, qualquer assunto que se desdobre em relação ao exposto aqui. Obrigado. Muito obrigado, professor Delmo. Professora Rosana Maria. Por gentileza, professora. Bom dia a todos os presentes, bom dia, deputado Conte, deputado Waldeck, demais presentes, nosso corpo técnico, conselheiros e a sociedade que nos assiste nesse momento. Vivemos, eu diria, Celi, que apesar de todos os desafios, nós vivemos um momento muito auspicioso, vou usar até um termo que é pouco utilizado,
mas eu acho que a gente precisa começar a utilizar até para que, diante dos desafios, a gente não desanime, porque esse momento auspicioso ele é fruto da vontade de cada um de nós no dia a dia, no Conselho e nos nossos fazeres. Eu diria que, pela primeira vez no Conselho, o secretário de Educação oportunizou a presença de professores da educação básica. Hoje nós temos no Conselho 4 representantes da Secretaria que trazem toda uma vivência e experiência dos desafios colocados exclusivamente para a educação básica. E isso trouxe também para o Conselho as expectativas de governança e transparência que vem sendo implementada na própria Secretaria e provocando também um alinhamento e uma aproximação mais efetiva entre Secretaria de Educação e Conselho, em que pesa, inclusive, a nova condição que o Conselho passa a viver enquanto órgão de Estado. Se, por um lado, todos os desafios colocados pelo Estado Democrático de Direito para o Conselho, enquanto órgão normatizador e acolhedor das demandas sociais, na Secretaria ligada à Secretaria de Educação, nós temos a inspeção escolar. Então, bem sabemos que quanto mais transparência e governança atribuímos à inspeção escolar, nós também temos um desdobramento que possa minimizar o impacto ou a diminuição de tantos recursos que são colocados ao Conselho, à medida em que não há um atendimento mais próximo, eu diria que de primeira instância, junto à inspeção escolar, via coordenadorias, diretorias regionais. Bem, diria também que, por parte da Câmara Básica, da qual eu faço parte, que tem como presidente o conselheiro Carlinhos Belchovski, que trouxe para o Conselho, primeiro, a sua experiência enquanto secretário de Educação à Distância do MEC, e enquanto presidente também de uma comissão provisória de Educação à Distância. Ele saneou uma grande demanda e contingenciamento de processos colocados para a educação à distância. E a Câmara Básica também acabou por ter grandes desdobramentos de educação à distância, principalmente demandados pela educação de jovens e adultos. Então, o conselheiro, juntamente com os membros da Câmara Básica, nós elaboramos um planejamento estratégico de saneamento num curto espaço de tempo de todos os processos demandados para a Câmara Básica. Isso, por exemplo, teve um desdobramento junto à Comissão de Legislação e Normas. Por exemplo, as escolas bilíngues. Observou-se que a legislação vigente para a normatização das escolas bilíngues e que se desdobravam sobre uma série de processos, carecia de uma revisão da norma. A norma, ela não, digamos assim, ela não dava conta, ou ela, por vezes, ela não era atinente à realidade das escolas bilíngues no nosso Estado. Então, hoje, se apontou pela revisão da norma vigente sobre as escolas bilíngues, para que, então, a gente pudesse fazer uma revisão mais pertinente dos processos lá existentes com relação, por exemplo, às escolas bilíngues. Além disso, fruto desse alinhamento e dessa aproximação do Conselho com a Secretaria, nós solicitamos 4 inspetores da DICA, da Secretaria, para que nos auxiliassem e atribuíssem celeridade aos encaminhamentos dos processos lá existentes. Então, hoje nós temos 4 inspetoras e nós, a cada momento, a gente renova o prazo de permanência delas na Câmara Básica, para que, de fato, a gente também, literalmente, esvazie os nossos armários e atenda às demandas que são apresentadas pela sociedade. Os processos existentes no Conselho nada mais são do que as demandas da sociedade para as quais nós precisamos envidar todos os esforços para, de fato, podê-los atender. Além disso, fruto dessa própria demanda da sociedade,
sobre a Câmara de Educação Básica, e aí, óbvio, né, também colocado para todos os conselheiros, nós temos 2 grandes debates colocados nesse momento. Um é a própria discussão da Base Nacional Comum, e a outra, a discussão do novo ensino médio. Então, isso traz para o Conselho, né, e a gente vive momentos felizes também nesse sentido, né, parafraseando o nosso conselheiro Zaremba, quando ele diz que a gente tem que deixar um pouco de ser cartório para, de fato, discutir educação. E esses momentos são momentos absurdamente ricos. E nós temos iniciado nossos processos internos de discussão para que possamos abrir essa discussão para a sociedade via audiências públicas, provavelmente até o ideal seria que a gente conseguisse até fazer ações casadas com a própria Comissão de Educação. Porque, para além do desafio de estreitar laços com os sistemas municipais, essa discussão do novo ensino médio da Base Nacional Comum, ela também nos coloca o desafio de minimizar ou de diminuir o fosso entre sistema público e sistema privado de ensino. Então, a rede pública e a rede privada, diante da discussão do novo ensino médio, nós vivemos a oportunidade de diminuir o fosso existente entre público e privado, mas também nós podemos, numa discussão feita sobre o novo ensino médio, nós podemos ampliar de forma considerável o abismo entre o público e o privado. Porque por essa discussão, para além das questões pedagógicas e educacionais propriamente ditas, né, relativas a currículo, a núcleos, a eixos de organização das disciplinas por áreas do conhecimento, a discussão que passa por educação de tempo integral e educação integral, nós temos uma discussão que é central, que vai balizar a discussão do novo ensino médio, que é financiamento. E essa é uma discussão para a qual nós clamamos a participação efetiva do Legislativo. É de fundamental relevância a discussão do Legislativo, que vai envolver não só as diretrizes educacionais propriamente ditas, mas as questões relativas a financiamento. Não há como promover uma discussão de um novo ensino médio sem discutir com muita seriedade quem financia essa proposta. Considerando as que já temos sem atendimento e sem efetividade por conta das estreitas margens de financiamento, isso se não vislumbrarmos já municípios e estados que se encontram na margem prudencial da lei de responsabilidade. Então, a Câmara Básica hoje, ela se debruça sobre todas essas discussões, tendo à frente um presidente, que é o professor Carlinhos Bielchowski, que não está conosco nesse momento, mas que é extremamente presente e que aplica os princípios de gestão à nossa ação também no Conselho. É com muita satisfação que nós, da Educação, participamos desse momento. O secretário Wagner Victor tem uma deferência muito especial ao nosso presidente, Antônio Zaib, atende de forma, digamos assim, instantânea as solicitações que são feitas pelo nosso presidente, óbvio, como o Delmo muito bem aportou, né, com todos os desafios enfrentados pela Secretaria de Educação nesse momento. Obrigado, professora Rosana. Professora professora Abicalil vai falar? Elizabeth. Professora Elizabeth. Conselheira Elizabeth, por gentileza. Bom dia, deputado Conte, bom dia, deputado Valdec, presidente Zaib, demais conselheiros aqui presentes, comissão técnica e demais participantes. Assim como a professora Maria Celi, também trago boas notícias sobre a Comissão de Inclusão e Diversidade, porque é um tema muito importante para todos nós da sociedade, assim como também prevalece a questão da garantia de direito. Então,
Então, vou trazer um pouco da memória do trabalho dessa comissão para que a gente perceba a importância e o impacto dos resultados que temos alcançado a partir de então. Em 2015, inicia-se algumas discussões no Conselho Nacional de Educação sobre a importância da normatização de algumas resoluções sobre o tema. Então, estabelece no Estado, a partir do Conselho Estadual de Educação e dessa comissão, algumas escutas públicas por alguns polos do Estado. Nessas consultas públicas, com a participação de diversas instituições, com a parceria com o MP, que é uma parceria muito importante de destaque para todo o trabalho, consolida-se assim o tema da educação especial naquele momento como tema de ponta para iniciar-se os trabalhos sobre essa normatização. A partir de então, foram 8 escutas públicas e depois 9 versões até a construção do texto final, que foi a deliberação 355, de 24 de junho de 2016. Após a construção do texto final, organiza-se então um seminário junto com o Ministério Público e a OAB para a divulgação, para dar mais visibilidade a essa deliberação e a apresentação da cartilha que foi construída em conjunto com orientações para esse trabalho com educação inclusiva. Então, essa é a notícia que temos sobre essas normatizações e sobre o tema educação especial. O que a comissão, então, entende? Bom, a diversidade, no seu contexto mais amplo, abrange e abraça outros atores. Que novo movimento vamos fazer para eleger, a partir dessas escutas públicas, um outro tema importante? Então, agora nós estamos nos debruçando sobre um segundo movimento, uma segunda onda, para dar prosseguimento a esse trabalho com a diversidade. Então, estamos no movimento também de escutas públicas, de retorno aos polos, com 2 objetivos. O primeiro objetivo é uma nova rodada de escuta para ver como os municípios, como os atores estão implementando a deliberação 355, quais são as sugestões e dificuldades para que o próprio Conselho traga de volta toda essa escuta ativa e possa formular e dar novas orientações com a construção de notas técnicas, com a construção de documentos complementares que possam subsidiar melhor os trabalhos com esse documento, com essa normatização. E o nosso segundo objetivo é também a construção de uma nova normatização, agora com o tema atendimento escolar para jovens em cumprimento de medidas socioeducativas. Com isso também continuamos com a nossa parceria com o MP, estamos fazendo algumas reuniões e encontros e já marcando um próximo seminário para discussão sobre o tema em agosto. Então, são boas as notícias e, a partir do momento que construímos a nova normatização sobre esse tema do atendimento escolar aos jovens em cumprimento de medidas socioeducativas, começaremos uma nova onda sobre um novo grupo, como eu disse, que tem dentro desse grupo, desse contexto maior da diversidade. Então, assim, a nossa Comissão de Inclusão e Diversidade tem trabalhado muito, está atenta e, junto com os colegas que aqui estão, que também fazem parte da comissão, Abigail, Maria Celi, temos um grande empenho em trabalhar junto com todos aqui presentes para que esses documentos se firmem e que a gente possa mudar uma cultura, porque sabemos todos que mudar legislação às vezes é mais simples do que mudar cultura. Então, precisamos do apoio de todos, dar visibilidade a toda essa documentação e sempre fazendo os movimentos de ir e vir. Após a documentação instituída, como tem sido implementada? Que tipo de sugestões e dificuldades esses atores enfrentam na ponta com o exercício, digamos assim, desse documento em mãos? Então, são essas notícias que a Comissão de Inclusão e Diversidade traz. Obrigado, professora Elizabeth. Registrar o deputado Eliomar Coelho. Seja bem-vindo à nossa comissão. Professora Abigail. Isso. É só para confirmar, assim, a felicidade de estar presente nesse grupo, pertencer a esse grupo, a UPES, como representante da UPES, e ter essa grande oportunidade que só estando lá para a gente ver, né? Arrumando os armários, como diz a Celi, e estar presente, pertencer a esse movimento grande e de alegria. Eu nunca senti, desde o momento que eu entrei, ninguém assim com pesado,
né? É uma coisa com tanta vontade de fazer, né? E com tanta dificuldade, mas ninguém vê as dificuldades. O que nós queremos aqui é fazer. Eu estou muito feliz, em nome da UPES, de pertencer a esse grupo. Muito obrigada. Bem-vinda, professora Abigail. Professora Rosana parece que vai voltar a palavra. Professora Soraya, desculpe, Soraya. Posso? Pois não. Bom, conforme o senhor havia solicitado, nós apresentamos aqui as demandas importantes, que julgamos importantes nesse momento, para um atendimento de qualidade à população, que seriam demandas físicas, pessoal e dimensão processual também. Com relação às demandas físicas, nós temos necessidade do nosso orçamento, né, porque, como órgão de Estado, a verba de custeios, reformas, equipamentos e transporte, porque para atender, inclusive, as nossas demandas de visitas técnicas, né? Com relação ao pessoal, hoje é composto basicamente por pessoal da própria SEDUC, e então precisamos do nosso pessoal, que são pessoas especializadas, porque são da área de educação, né, especificamente. Precisamos de pessoal de apoio, uma assessoria jurídica e alguém da área de contabilidade, exatamente para tratar dessa parte de orçamentos que é necessários para a gente. Como dimensão processual, seria a autonomia administrativa, o acesso às informações e implementar a dinâmica do processo administrativo eletrônico, como já está de forma mais moderna, enfim, seria basicamente a nossa urgência. Nós já recebemos a informação aqui, deputado Valdec, deputado Oliomar, a Comissão de Educação já preparou a emenda, mas para a LOA. Já para a LOA. Entendeu? Agora, seria importante, presidente Antônio Zaip, que recebêssemos um pouco essa estrutura necessária para que a gente quantificasse nas emendas da LOA. Seria muito importante. Tá bom? Na verdade, ela vai estar no escopo do novo regimento. Tá? Perfeito, perfeito. Seria bom até agosto, se puderem encaminhar para a comissão, seria muito bom. Será antes, porque perfeito. A nossa previsão é de reunião na próxima semana, já para o encerramento do nosso regimento, porque isso já está sob o conhecimento, né, e discussão de todos os nossos conselheiros. Portanto, na próxima semana já está previsto no nosso cronograma a aprovação desse regimento para que haja a publicação devida. Ótimo, ótimo. Seria bom quanto mais cedo chegar, evidentemente que a LOA chega em setembro, mas quanto mais cedo chegar, a gente abre os entendimentos aqui com as lideranças do governo, comissão de orçamento, Casa Civil, para tentarmos aí ajustar o orçamento. Eu me comprometo a entregá-lo. Tá bom. Muito obrigado, senhora. Deputado Valdec. Professor Antônio, mais alguma informação, professor Antônio? Deputado Valdec. Bem, voltando aqui a intervir, cumprimentando todos e todas novamente, eu até, Marila, me pergunto, querido presidente, se ainda assim não valeria a pena a gente inscrever uma meta na LDO. Temos. Né? O prazo termina hoje, né? Mesmo que a gente já tenha essa garantia de uma emenda à LOA no segundo semestre, mas é uma meta física, né? Mas vamos colocar, não custa. Pedir aduço para incluir a meta física. A gente inclui. Né? Bom, eu queria aqui dizer o seguinte: primeiro, que a minha experiência profissional, quase toda ela, numa instituição que se estrutura sob o marco da colegialidade. Os colegiados são muito importantes. Né? Então, na minha experiência profissional e na minha formação, eu acho sempre muito importante fortalecer, privilegiar, dar valor, reconhecer as instâncias colegiadas. Não é? Enfim, e nesse sentido, eu acho que essa é uma das audiências mais importantes do ano da Comissão de Educação, porque é a possibilidade que nós temos de dialogar diretamente com o Conselho Estadual de Educação, que se faz presente muitas vezes aqui na nossa audiência, através de representantes, mas, de qualquer maneira, é uma audiência específica sobre o Conselho Estadual de Educação. Eu quero até aqui confessar, deputado Eliomar Coelho, que da minha trajetória profissional, uma das principais experiências que eu tive, que me agregou mais valor, foi a experiência de ter sido conselheiro de educação, ter presidido o Conselho de Educação. Então, foi para mim um fator de muita aprendizagem. Além do que, tenho
Tem uma questão até pessoal que me aproximou do Conselho Estadual de Educação, não sei se o Conte sabe disso, mas a minha esposa foi durante algum tempo membro da assessoria técnica, e lá teve uma acolhida muito afetuosa, teve uma experiência profissional de vida muito positiva. Portanto, queria fazer essa contextualização da importância de dialogarmos com o Conselho e fortalecermos o Conselho. Acho até muito significativo, quando diz a Rosana, que eu conheço há tanto tempo, admiro há tanto tempo também, que o secretário tenha muita deferência para com o presidente, é muito especial. Espero que tenha também para com o Conselho como órgão, né? Isso é tão importante quanto, é muito importante que ele tenha essa deferência, mas é muito importante que o Conselho, órgão de Estado, seja tratado com o devido respeito, deferência, e, enfim, e é por isso que estamos aqui também. Uma questão que eu queria perguntar, aí a Câmara de Educação Superior e Educação Técnico-Profissional, porque a professora Maria Celi, conselheira Maria Celi, trouxe aqui informações, de fato, alvissareiras, sobre essa limpeza de armários, por assim dizer. Mas, assim, quanto aos processos de autorização, credenciamento de instituições e de autorização de cursos, no campo da educação profissional, em que pé isso está? Assim, se quiser me responder agora, porque em seguida eu... Bem, no que se refere à educação profissional, nós temos na nossa Câmara, por hora, nós recebemos os processos recursais, presenciais, nós só trabalhamos lá, só recebemos o que é recursal da modalidade presencial. E todos à distância. Então, à distância, nós estamos com todos. Delmo tem tido, assim, nós temos conversado muito, porque o nosso regimento vai fazer algumas mudanças. Entre elas, porque já está aprovado, a menos que nessa semana algum conselheiro faça uma alteração que seja aprovada por todos, mas, como muito bem o deputado Waldeck colocou, essa ideia de colegiado, ela tem sido fortemente observada no Conselho. Nós somos um colegiado, nós nos comportamos como um colegiado. Eu queria destacar que penso que talvez em nenhum outro momento nós nos sentimos tanto colegiado e talvez as representações estivessem tão demarcadas de uma maneira positiva. Nós respeitamos as representações da Secretaria, da Alerj, classistas, com as suas representações, mas também com as suas contribuições, com aquilo que cada um traz para o Conselho, as convicções, o papel de cada um. Isso tem sido muito claro e de uma maneira extremamente positiva. Nós costumamos, é uma coisa interessante que nas plenárias nós mesmos dizemos como esse Conselho tem sido um lugar interessante de trabalhar. Isso, por aí vocês vêm, e no meio do caos, porque no meio do caos as pessoas acharem que o lugar está bom, é porque algo lá de bom está acontecendo. Na verdade, nós temos muitas dificuldades estruturais, mas também, se as dificuldades estruturais forem sanadas, eu penso que vai virar algo até meio diferente de tudo, porque tem se caminhado por um trabalho muito eficiente no sentido de dar conta daquilo que é o nosso papel. Mas, enfim, Delmo tem colocado que a legislação fala que os processos de autorizações técnico-profissionais devem ir diretamente para o Conselho. Isso não ocorre ainda. Nós estamos trabalhando só com o nível recursal, porque esse acordo já havia, permanecemos por falta até de pessoal. Se nós viermos a abarcar isso tudo, certamente vamos precisar de mais pessoas. O que nós pensamos? Sabemos, e isso nós estamos colocando claramente, é uma coisa que nós não trabalhamos mais com não falar ou omitir as questões. Trabalhamos com as questões claramente. Então, nós estamos colocando da seguinte forma: nós vamos pensar, como pensamos na educação superior, uma forma
em que nós possamos, antes de atender a toda a demanda, fazer algo que possa tornar automático aquilo que não necessite de uma supervisão constante, como encontramos a maneira na educação superior, aqueles que têm CPC igual ou superior a 3. Não é isso, Delmo? Então, estamos pensando, já fizemos algumas reuniões, vamos montar uma comissão para que nós possamos tornar algum tipo de autorização pós-credenciamento com uma renovação que seja, na medida do possível, semiautomática ou algo parecido, mais pragmática, mais operacional, e as outras também nós vamos tentar fazer uma deliberação que dê conta de que isso possa ser fiscalizado, mas também que não envolva uma burocracia absurda e que torne o processo extremamente complexo. Claro que, com relação à educação à distância, nós vamos ter um cuidado redobrado, isso é algo que todo o Conselho tem essa preocupação. O presidente da Câmara Básica, o professor Carlinhos, tem essa expertise ela perpassa todas as câmaras. Quando nós temos alguma dúvida, ele nos auxilia. Os assessores têm tido também uma capacitação nesse sentido e nós estamos buscando prepará-los para que eles tenham sempre esse cuidado, especialmente no que se refere à educação à distância, para que os polos e a sede só sejam autorizados quando, de fato, eles tenham sido observados em loco e demonstrem condições adequadas nos parâmetros mais elevados da legislação para o funcionamento. Obrigado, Valdec. Deixa eu só fazer um complemento. Nas aprovações atuais, autorização ou renovação de autorização, nós expressamos a capacidade de atendimento ou a capacidade de matrícula de cada instituição, porque isso também já facilita a fiscalização, porque você tem que ter uma relação, principalmente nos cursos de educação à distância, você tem que ter uma relação entre a capacidade de atendimento e certificação. Não pode uma instituição que tem uma capacidade de atendimento de 100 certificar ao final de um ano 2, 3 mil. Tem problema. Então, a partir desse ano, final do ano passado e esse ano, os atos autorizativos e recredenciamento, eles já saem também com a capacidade técnica instalada de atendimento e matrículas. Eu levantei essa questão aí para partir para 2 outros pontos, porque tenho muitas preocupações com um certo nível de improviso e de arremedo que a gente encontra em instituições que se propõem a fazer a formação profissional. Me preocupa ainda mais com essa nova lei que entrou em vigor em fevereiro, referente ao ensino médio. Tenho várias observações e críticas de conteúdo, de forma, de método de conteúdo da lei, mas que, por exemplo, abre a perspectiva, como todos sabemos aqui, de credenciamento por notório saber de instituições que podem, à distância, atuar na formação profissional, que é um dos 5 eixos, que é uma das 5 vertentes que ela abre para o ensino médio. Então, e ao mesmo tempo me preocupo, porque, assim, se por um lado é importante encontrar mecanismos que desburocratizem esses processos de autorização, eu não tenho dúvida disso, não é? Mas, por outro lado, há que se ter cuidado, e certamente o Conselho tem, para que isso também não seja mais para se adaptar à falta de infraestrutura. Essa é a minha preocupação, entendeu, presidente Conte? Porque eu acho bastante interessante que a gente possa encontrar criteriosamente mecanismos para evitar a supervisão de campo, enfim, onde isso não é claramente, evidentemente, necessário. Uma outra coisa é a gente acabar encontrando um atalho, forçado pela imposição das próprias circunstâncias. Aqui se falou de 20 assessores e agora são 6. Enfim, se 600 processos entraram, uma média de 100 processos por assessor. Enfim, então, ou seja, por isso que eu levantei essa questão que eu queria aqui deixar consignada. Uma outra questão que eu queria também levantar
é sobre o próximo Congresso Estadual de Educação do Rio de Janeiro, né? Outra preocupação que eu tenho levantado, o presidente, inclusive, vai convocar uma audiência pública para a gente tratar das perspectivas do próximo Congresso. O Rio de Janeiro tem um plano estadual de educação, mas precisamos fazer as eventuais adaptações, eventuais ajustes ao novo PNE, que, a meu ver, está todo ameaçado pela conjuntura político-econômica, mas, enfim, é preciso fazê-lo. Então, não sei em que medida o Conselho Estadual de Educação tem se debruçado, tem pensado, tem planejado a sua intervenção face à perspectiva da realização do próximo Congresso Estadual de Educação, com vistas a ajuste fino, digamos assim, do plano estadual vigente ao Plano Nacional de 2014. E, por último, presidente Conte, uma coisa que eu queria aqui levantar como uma reflexão para compartilhar com conselheiros e conselheiras e com todos aqui. Rosana fez menção, acho que fez menção a um conselheiro ausente, quando usou, citou uma fala, uma expressão que ele usa sobre o Conselho ser menos cartório, ser mais um órgão de referência na educação do Rio de Janeiro. Assim, não tenho dúvida, porque, embora tenha uma dimensão técnica, mas é uma dimensão de assessoramento técnico de alto nível, não é? Além do caráter normativo face ao Sistema Estadual de Educação do Rio de Janeiro. Assim, mas eu queria pegar esse gancho para concluir, deputado Eliomar, presidente Conte, porque assim, é muito difícil, né? Um limite muito tênue entre a técnica e a política, né? Enfim, sobretudo em áreas como essa em que nós militamos, atuamos e trabalhamos. E aí, o sentimento que eu tenho, mas assim, pode ser algo também impreciso de minha parte, eu quero aqui dizer, mas o Rio de Janeiro tem enfrentado questões muito graves no campo da educação, dilemas, desafios, problemas, e às vezes eu tenho a impressão que o Conselho fala pouco sobre esses temas, se pronuncia pouco. Claro que o Conselho não é uma casa política como é a Assembleia Legislativa, tem a devida dimensão, mas assim, há problemas tão importantes que afetam o cotidiano da educação no Estado, né, que mais não seja o próprio Conselho ter a iniciativa de ampliar o debate, realizando audiências, enfim, para o Conselho também ocupar esse papel que, por mérito, deve ocupar, de referência, né, no debate sobre educação no Estado do Rio de Janeiro. Então, por exemplo, agora, recentemente, o secretário de Educação do Estado tomou a decisão de não mais subvencionar, né, o passe dos estudantes que usam o transporte intermunicipal e, com isso, afetando milhares de alunos no Estado do Rio de Janeiro, que não são da rede estadual, é verdade, mas assim, o Conselho tem algo a dizer sobre isso? Pensa alguma coisa sobre isso? Né? Pode entrar nesse debate de alguma forma? Entre outras questões. Então, às vezes eu sinto falta, né, mesmo reconhecendo uma dimensão de assessoramento técnico que é difícil, que é complexo, que requer que se debrucem os conselheiros de assessoria técnica sobre temas que são difíceis, mas ainda assim, às vezes, eu tenho a sensação de que o Conselho podia dizer mais a sua palavra como órgão autônomo que não é soberano, mas é autônomo, é um órgão de Estado autônomo, sobre grandes temas que afetam no cotidiano a educação do Estado, afetam profissionais de educação, afetam alunos, afetam famílias, afetam instituições, né? Por exemplo, a crise das universidades estaduais é gravíssima, sem precedente na história do Estado, não é? O ERJ, o ENF, o ESO, enfim. Então, às vezes eu tenho a sensação, e pode ser uma sensação imprecisa, né? Pode ser uma falha na minha escuta, mas às vezes eu tenho a impressão que o Conselho se pronuncia pouco sobre grandes temas da educação do Estado do Rio de Janeiro, sem prejuízo do reconhecimento da admiração que eu tenho pelo trabalho de natureza técnica, de assessoramento, que tem do maior valor, mas ainda assim eu me ressinto de uma presença viva, tendo em vista inclusive a qualificação dos conselheiros e conselheiras, a experiência da assessoria técnica. Então é uma coisa que eu queria compartilhar, não é uma pergunta, uma reflexão que eu queria compartilhar aqui nessa audiência. Obrigado. Obrigado, deputado Waldeck. Deputado Eliomar Coelho. Bom dia para todos e para todas, né? Eu quero começar pedindo desculpas. Eu cheguei porque eu realmente tomei conhecimento dessa audiência ontem, né? Aí, como já tinham outras programações, tentei encaixar, acho que cheguei a tempo. Cheguei a tempo porque, inclusive, quando eu entrei, estava fazendo a sua intervenção a professora Elizabeth de Lima, né? E eu entrei exatamente no momento que ela estava falando das pessoas com deficiência. E eu queria, era mais ou menos fazer uma pergunta, muito nessa linha do que o Waldeck colocou, né? Quer dizer, como que tem sido tratado esse tema? Porque
como demanda tem chegado o nosso mandato, por exemplo, inclusive a questão do fechamento de turmas, entendeu? E que isso daí deixa todo mundo num verdadeiro pavor, né? Essa semana, por exemplo, eu tive na escola Manuel Bandeira, né? Que tem um EJA, né? E está lá exatamente ameaçado. Então, tivemos uma conversa com os pais de alunos, entendeu? E eu tenho tratado dessa questão dessas pessoas. Antigamente se falava pessoas portadoras de necessidades especiais. Vão mudando, né? Hoje é com deficiência, com deficiência. Mas eu tenho sempre tive uma preocupação, né, com essa situação, e esse tema, né? E eu gostaria, por exemplo, de ouvir do Conselho, e inclusive depois eu quero até uma ida minha, ou talvez convidar o Valdec, ou convidar o presidente da educação, da Comissão de Educação aqui, o companheiro, o deputado Ponte Bittencourt, quem sabe para a gente até fazer. Eu acho que a gente também tem que fazer visita lá, né? Conversar de forma mais amiudada, talvez mais detalhada, mas de qualquer maneira eu gostaria de ouvir, por exemplo, como que tem sido abordado essa questão, esse tema lá, das pessoas com deficiência, principalmente os de mais idade, né? Câmara de Educação Básica, talvez, né? Elizabeth? Diversidade. Elizabeth. Como eu falei no início da abertura da minha fala, a importância que nós vemos em relação a esse tema como garantia de direito. Então, todas essas preocupações que o senhor traz, com certeza, são abraçadas pela comissão. Temos tido um cuidado muito grande, tanto que não nos coube somente construir a normatização. Nos cabe também, nesse momento, acompanhar, continuar com as escutas públicas, justamente para levantar essas questões. Quais são as dificuldades que a ponta tem enfrentado? A partir do momento que eu tenho uma normatização, como isso se dá? Como tem havido a implementação? Quais as sugestões que nós podemos fazer para melhorar essas questões, essas dificuldades que o próprio grupo que vive isso no seu cotidiano sente, mesmo com uma normatização, com a parceria com o MP, as parcerias firmadas com algumas instituições públicas como o ERJ e o OAB. Então, de que maneira nós trazemos essas reflexões, essas dificuldades e sugestões para o Conselho, para que nós possamos devolver em forma de complementações, de notas técnicas e de ações, que eu acho que isso é muito importante, porque no seminário onde nós apresentamos a cartilha, que foi uma cartilha de orientação em cima da normatização, onde você tem a questão prática muito mais estabelecida e concretizada, nós tivemos também a troca de experiências. As pessoas que vieram e relataram essas dificuldades que o senhor também aponta aqui para a gente. E de que maneira nós vamos tratar? Fazemos um mapeamento dessas situações, fazemos um mapeamento dos locais, dos polos onde nós fomos dar a visibilidade maior para essa normatização. Então, é um espaço de escuta pública também, esses polos, quando você vai tanto para saber, para dar visibilidade, para saber como isso tem procedido na ponta, e essa escuta ativa, como a gente costuma chamar, né, em toda a nossa mediação, que também como conselheiros, nos cabe também esse papel de mediador entre diminuindo, minimizando esses gaps, essas lacunas entre a implementação, a construção da lei e a atividade em si, como ela se dá. Então, tenha certeza que isso é um ponto muito caro, muito importante e de atenção para a Comissão de Inclusão e Diversidade. Até porque, deputado, a presidente dessa comissão, que é a professora Malvina Tuchman, ela também é conselheira do Conselho Nacional. Então, à medida que lá essas discussões são feitas, ela traz essa discussão para o nosso conselho. Então, a gente tem tido assim uma discussão praticamente em tempo real. O que é feito lá, nós também aqui reproduzimos. E Malvina também tem tido uma articulação com todos os órgãos possíveis que
trabalham com questões relativas à diversidade e inclusão, e isso tem feito que a gente possa estabelecer uma rede de sociabilidade em relação a essas questões muito grande hoje. O Conselho, nessa temática, está, acho, como uma instituição de referência para dar continuidade ao debate no Estado do Rio de Janeiro, até para coordenar o debate no Estado. Obrigado. Bem, eu quero, antes de encerrar, passar a palavra aqui já para o professor Antônio Zaip, mas primeiro responder ao deputado Eliomar. As nossas audiências estão marcadas já com quase 2 meses de antecedência. Via a representação da bancada aqui, o deputado Flávio Serafini recebe essa comunicação. E já quero avisar os senhores deputados, nós estamos mudando a audiência da próxima quarta. A programação era discutir a educação do campo e o papel das escolas agrícolas no Rio de Janeiro, mas em função desse tema trazido pelo deputado Waldeck aqui agora, que já debatemos em plenário aqui na comissão da suspensão do Rio Card dos alunos da rede federal aqui na região metropolitana e alguns municípios que não têm o convênio aí com o Estado. Foi pego também de surpresa a comissão, isso é uma questão que já estava com os outros secretários. É o problema da troca de secretário. Cada secretário que entra quer reinventar a roda do processo da Secretaria de Educação. Essa questão já acontece desde 2005. O Estado já custeia, esse Rio Card dos alunos da rede federal e alguns casos municipais, nos modais intermunicipais, desde 2005. De uma hora para outra, a Assembleia sabe pela imprensa que na segunda-feira seria suspenso o transporte escolar desses alunos. O movimento da Comissão de Educação, junto à Defensoria do Estado, nós provocamos formalmente a Defensoria do Estado na quinta-feira retrasada, e a Defensoria prontamente ajuizou uma ação que teve o despacho favorável no plantão judiciário do final de semana, mantendo essa garantia. Não pode cada secretário que entra querer repactuar questões que já foram muito debatidas, que são políticas de Estado. Nós podemos até encontrar alternativas, mas não é suspendendo. Esse é um problema sério que a comissão enfrenta já há alguns anos. E, então, nós já tínhamos essa audiência marcada há algum tempo. Peço desculpas ao senhor, à sua assessoria. Tá perfeito. Mas o deputado Flávio Serafini, em nome da sua bancada, recebe o calendário das nossas audiências. Segundo o deputado Waldeck, professor Antônio, traz aqui uma reflexão que fazemos na comissão, deputado, há muitos anos, É o papel do Conselho. O Conselho deixar de ser um órgão de cartório da rede privada, mais da rede privada propriamente, e ser o centro do debate das políticas de educação do Estado. O Waldeck traz temas que são pertinentes à rede estadual no nosso sistema e que no passado o Conselho se inibia ao debate porque não tinha autonomia de órgão de Estado. Hoje nós demos essa autonomia de órgão de Estado. Então é toda uma pedagogia nova essa relação também entre o secretário de Estado de Educação e a sua equipe, bem como lá os órgãos fiscalizadores com o Conselho Estadual. O Conselho agora é um órgão de Estado, por determinação desta Casa. Então, como órgão de Estado, o deputado Waldeck tem razão, o Conselho se faz importante em se posicionar com relação a alguns temas, sejam eles temas que possam agradar ou não aos secretários de plantão. Com todo respeito aos secretários que sempre tiveram com a Comissão de Educação uma relação da mais respeitosa e harmoniosa. Mas é fundamental esse regimento, essa nova prática do debate do Conselho, o Conselho levar para o seu colegiado principal essas questões que envolvem a educação no Rio de Janeiro. Foi o grande objetivo, deputado Eliomar, que essa Casa, durante mais de 10 anos, lutou para que transformasse esse colegiado em órgão de Estado. E não foi uma luta fácil. Alguns conselheiros aqui sabem disso e a assessoria técnica também. Foi uma luta que a gente teve aqui muito debate nessa Assembleia, contrariando o desejo dos governadores da época, e hoje, finalmente, o Rio de Janeiro tem no Conselho um órgão de Estado. Então, essa autonomia, professor Antônio Zaip, como lembra Waldeck, não é soberania, essa autonomia ela é fundamental. Tá bom? Professor Antônio, para encerrar aqui o
o nosso encontro. Muito bem. Os temas educacionais foram bastante esmiuçados, mas queria elogiar aqui os nossos conselheiros e o nosso corpo técnico e administrativo do Conselho, que se esforçam de fazer do nada alguma coisa útil, né? E que brilha na escuridão, e dizer nos nossos 90 anos de idade a nossa admiração e o nosso respeito pelos membros da Comissão de Educação da Alerj, conduzida pelo brilhantismo de ação do nosso presidente Bittencourt, e dizer que esta comissão tem sido, na verdade, a cabeça, o coração e as pernas da educação do Estado no sentido do seu aprimoramento. E quero também dizer que é esta comissão que tem continuamente, num crescente, fazendo o ritmo de nossas pernas no sentido da evolução da educação do Estado, cada vez com um ritmo mais acelerado. Obrigado ao nosso presidente, obrigado à comissão que constitui a Comissão de Educação da Alerj e obrigado à presença de todos. Muito obrigado. Obrigado, professor Antônio. Eu queria solicitar à professora Soraya que pudesse encaminhar depois para a Lúcia o material para que a gente pudesse encaminhar ao gabinete dos deputados que não estiveram presentes aqui. Bem, professor Antônio, eu agradeço a sua presença, aos conselheiros presentes, ao corpo técnico do Conselho, em nome da Assembleia Legislativa, e a comissão está sempre à disposição do colegiado e do corpo técnico do Conselho Estadual de Educação. Muito obrigado, boa tarde, bom dia ainda, está encerrada a nossa audiência. Bom dia.